Salve, salve galera! Alegria, alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui hoje para a edição do projeto Educação e Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. E o tema que nós vamos trazer aqui para vocês é essencial para todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Afinal, a gente vai falar sobre meio ambiente, sustentabilidade e responsabilidades. Se ligou? Então vamos nessa que tá bom a beça. Nossa, eu pareço meu pai falando essas gírias. Enfim, galera, simbora! Roda a vinheta, DJ! Falar sobre o meio ambiente é, antes de tudo, falar da gente. Porque sem a natureza em equilíbrio, a gente nem existiria. Imagina, por exemplo, você viver sem água, sem chuva, sem planta, sem os animais. É completamente impossível nossa sobrevivência nessas condições. Porém, parece que algumas pessoas ainda não perceberam o óbvio. Por mais que o ser humano siga evoluindo em processos tecnológicos, a gente precisa reconhecer que diante de toda a grandeza da natureza, é a gente que depende dela para sobreviver, e não o contrário. Porém, por conta de ganância, vaidade e desrespeito mesmo, a gente não tem dado a devida atenção e cuidado a esse bem mais precioso que é o nosso meio ambiente. E isso está presente inclusive na Constituição Brasileira, no artigo 255, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, que o poder público e a coletividade têm o dever de defender e preservar o meio ambiente para gerações futuras. Na teoria tá lindo, né? Mas e na prática? É por isso que eu te convido agora para a gente conhecer como está a real situação e aprender mais sobre os desafios e necessidades que esse tema demanda. Bora nessa? Eu chamei o Robson, que é especialista no assunto, e veio nos dar uma luz. Fala tu, Robson! Tá ótimo. Vamos pensar então que o meio ambiente ele se relaciona à questão da economia, à questão da saúde, questão social e também, por que não, a questão da natureza, né? A gente tem que pensar que essas questões elas se relacionam, né? Até porque a vida é complexa, né? A nossa tendência é isolar, né? Tratar das coisas de modo isolado. E também, né? Por que não? O meio ambiente também é a questão da sustentabilidade, é também pensar a mobilidade e também pensar a nossa relação com a sociedade, né? Se a sociedade está passando fome, se a sociedade está com dificuldade, está marcada pela desigualdade, é sinal que o meio ambiente também vai estar com determinados prejuízos. A nossa relação tem que ser, com o meio ambiente tem que ser de vida, né? A gente tem que ser de acolhida. E um modo de pensar o meio ambiente é entender que o meio ambiente é uma casa, né? A gente tem uma casa comum que a gente precisa pensar como lidar do melhor modo possível para que essa casa seja uma casa acolhedora com a diversidade que existe na sociedade, com todos, de modo que a gente não gere fome, desigualdade e injustiça social. Pensar nossa relação com comida é pensar a sustentabilidade, né? E a nossa tendência é a monocultura, é você valorizar a produção em grande escala e a gente vê que essa produção em grande escala gera uma série de prejuízos, uma série de dificuldades e principalmente uma série de desigualdades. E aí você vê algumas experimentações, você observa hoje na sociedade que há algumas experimentações. O caso que a gente pode citar é a agroecologia, é você pensar um movimento de diálogo com a terra, né, de tal forma que você entenda, né, assim como a história da terra, os movimentos, em que momento é o certo para produzir, né, como você fazer as movimentações nesse ambiente para que você tenha uma colheita com saúde, né? Então, até porque comida é saúde, a gente não pode associar que a comida é apenas aquele produto embalado que você encontra no supermercado. Ah, eu tenho necessidade de supermercado? Tenho, mas eu também preciso entender que pensar comida é pensar modelo de sociedade, é pensar uma saída para produzir, para consumir e para que todos possam consumir e produzir, né? E a nossa tendência geralmente é você legitimar modelos de produção que geram desigualdade, pensá-las a partir da monocultura. Vamos lá, vamos pensar a questão do seguinte. Primeiro, entender que a economia, né, se a gente for na essência da palavra, é pensar um modo de conviver
né? Um modo de conviver na casa comum. Isso é um dos modos, uma das leituras para você olhar para a economia. E quando você olha para pensar assim, ok, o que significa a sustentabilidade? Uma sustentabilidade que não pensa no modelo econômico, né, que convive com a injustiça, no máximo é jardinagem, né? Então a gente costuma trazer essa reflexão. Então, se você quer pensar qual a solução para pensar um modelo econômico menos injusto e menos desigual, é você trazer uma reflexão que valorize os direitos humanos. Eu preciso respeitar as diversas histórias da sociedade. A nossa tendência, infelizmente, é a gente legitimar apenas um modelo ocidental de convivência com o meio ambiente e com a terra. A gente também precisa valorizar a história de outros povos. Então, o primeiro é acolher essas outras leituras de sociedade. Então, a gente precisa, nós temos que inventar a roda? Não. Nós temos que entender que já existem modelos de convivência com a terra, né? A questão dos povos originários, a questão dos quilombos, que já são modelos de experimentações de vivência, de relação com a terra e de valorização da história, entendendo que há dimensões nessa terra. A terra não é apenas o local onde você constrói algo, ela tem toda uma história, toda uma vida, né? E a gente pode chamar isso também de autoridade. Alteridade, em que sentido? Acolher a história de outros povos que já nos mostram que existem outros modelos de economia. É isso, galera. Como já dizia o poeta, quando a última árvore tombar, o homem branco vai perceber que dinheiro não se pode comer. Esse trecho é da música Aira e Biabá, de Fábio Braza, que eu inclusive super recomendo você escutar, porque essa letra tem muita coisa importante. E sobretudo, ele fala sobre a urgência da gente dar mais valor para o nosso planeta, que afinal de contas, a nossa casa, o nosso lar. E se você ainda tem dúvidas sobre a urgência que temos em repensar e mudar nossa postura predatória com o meio ambiente, se liga nessa visão. Se a gente condensasse toda a história do planeta Terra ao período de tempo de 1 ano, nesse cenário, nós seres humanos existimos por apenas 37 minutos. E nesse tempinho de 37 minutos, a gente já conseguiu usar 1/3 de todos os recursos naturais da Terra nos últimos 0,2 segundos. Você tem noção disso? Se a gente continuar dessa forma, eu vou falar para vocês, coisa boa é que não vai dar, né? Então, para ajudar a gente novamente a entender mais sobre isso e trazer mais soluções ou desafios que a gente precisa ter atenção, eu convido novamente o Robson para trazer mais luz para essa conversa. Fala tu, Robson! É legal perceber que esses encontros têm uma característica, eles buscam criar alguns acordos comuns, algumas práticas comuns que devem ser adotadas pelos países. E a gente saiu de uma perspectiva de isolamento, né, de pensar a questão da economia, do meio ambiente e a questão social de modo separado. E aí, a partir desses acordos, né, a partir do momento que os países foram se reunindo, a coisa foi avançando até chegar nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então eu posso falar o seguinte, você tinha um tripé, né, que era da sustentabilidade, questão social, econômica e ambiental, até que no determinado momento você percebeu que a realidade era tão complexa que você precisava acolher também os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí o que você percebe de comum entre esses acordos é o seguinte, primeiro, os países começaram a perceber que não adiantava uma atitude isolada apenas de um país, sem considerar que o mundo é interligado. Então você precisava que os outros países agissem e fizessem acordos comuns, parcerias e alguns pactos, a gente pode chamar até de pactos, né? Então não adianta atuar isoladamente, é perceber que o mundo é globalizado, a questão econômica está pautada, mas a questão ambiental e a questão social também precisa ser valorizada. Então esses acordos, eles precisam, um modo de pensar isso, são uma espécie de planejamento estratégico para pensar a questão ambiental no mundo. E a partir disso os países vão dando um passo a passo para enfrentar a questão socioambiental. Um dos princípios do Estatuto da Terra é você olhar para o ambiente e pensar que é uma casa comum. Então nessa casa comum você tem modelos diferentes de lidar com a terra. Tem histórias diferentes. E uma dessas histórias, como a gente está debatendo aqui, é a questão dos povos originários. E aí, só que tem um detalhe importante, quando você pensa isso tudo, você vê que há conflitos, há diversidade de pensamentos no modo de lidar com a terra. Só que um ponto interessante é perceber, tanto os acordos, tanto o estatuto, tanto os órgãos que pensam, né, a defesa do meio ambiente, eles nasceram a partir de muita pressão da sociedade, movimentos sociais que se mobilizaram para exigir direitos, respeitando a diversidade de histórias.
E aí um detalhe que a gente precisa pautar é o seguinte: quando você tem várias histórias no modo de lidar com a terra, você tem muitos interesses diferentes. E aí você tem desde modos que pensam aquele modo sustentável de lidar com a terra, de pensar a produção, né, de um olhar, de uma leitura agroecológica da relação com a terra, até mesmo de um modo de você pensar assim, opa, como que eu vou gerar um ganho de escala alto explorando as riquezas que estão presentes nessa terra. E aí a gente não pode ser romântico ao modo de pensar. Os conflitos, eles não ficam apenas na questão de palavras, de modos de pensar diferente. Muitos desses conflitos resultam em homicídios, resultam em extermínio desses povos originários, porque você começa a prejudicar interesses financeiros milionários. E aí, ao mesmo tempo, entra o papel do Estado, desses órgãos ambientais, né? Você tem que pensar a questão do governo, das políticas públicas, e essas políticas públicas elas não podem apenas se resumir a pensar a legislação. Eu já tenho a lei que protege, eu preciso também pensar políticas públicas que você cria condições para que esses povos originários eles sobrevivam a partir do que eles saibam fazer. Então você tem preservação de história, preservação de vida e também preservação do meio ambiente a partir desse diálogo. Então você precisa pensar que é uma complexidade de órgãos, né? Quando você cita o IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, você precisa pensar também que há experimentações, há modelos, há locais onde você tem diálogo entre esses órgãos, né, mais institucionais, o governo, mas também com a sociedade. E aí eu vou trazer uma reflexão sobre a importância dos conselhos. Uma experiência que o governo está promovendo agora é o Conselho Estadual, o Conselho de Desenvolvimento Regional Sustentável. E esse conselho ele é local, onde você tem regiões no estado onde você organiza esse local de diálogo para pensar políticas públicas. Então, além do papel institucional, você também precisa criar espaços de diálogo. Bom, galera, eu acho que o recado tá dado, né? Se antigamente pensava-se que os recursos naturais eram infinitos e que a gente poderia usar da maneira que quisesse, sem nenhuma preocupação, a gente já se ligou que não é assim que a banda toca, né? Uma referência, inclusive, super importante nesse assunto é o líder indígena e ambientalista e filósofo Ailton Krenak. Ele é autor do livro O Amanhã Não Está à Venda. E tem até um trecho no livro que ele fala o seguinte, se liga só. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião e eu respondi. A minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 km na margem da esquerda e 100 km na margem da direita, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. Então veio a pandemia e por um período a sociedade de fato parou. O que dizer depois disso, né? Fica essa reflexão nas palavras de Ailton Krenak e que a gente pense, reflita quais ações que a gente pode fazer no hoje, no agora, para garantir a nossa sobrevivência enquanto espécie. Porque é isso que está em jogo. Então que a gente se envolva, seja em mutirões para limpeza de praças, praias e parques, para realizar coleta seletiva, utilizar a água sem desperdício, adotar práticas de consumo consciente e, além, é claro, cobrar o poder público por medidas que levem em consideração a importância do meio ambiente para a nossa qualidade de vida. Bom, enfim, são infinitas possibilidades, mas que são fundamentais que a gente coloque em prática, porque nunca é demais lembrar, não é a terra que pertence ao ser humano, é o ser humano que pertence à terra. Então a gente precisa dela em equilíbrio para conseguir sobreviver. Combinado? Para finalizar, eu quero te lembrar para sempre acessar o nosso site juventude.es.gov.br ou então nosso Insta, @juventudes_es. Lá tem informações ótimas, incríveis, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Combinado? Valeu, pessoal! Até a próxima!